vamos falar com Jesus. Deus querido, amado Pai, com gratidão nós entramos na Tua presença. Obrigada, Jesus. Sempre te agradeço, me sinto abençoada por estar aqui. É o dia que o Senhor fez, então, e o Senhor nos manda, o salmista ora, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, e que nós possamos realmente contar os nossos dias na Tua presença e intensificá-los, nos aproximando do Senhor dia após dia. Obrigada pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pela oportunidade grandiosa de estarmos aqui reunidos, buscando a Tua face. É privilégio, não sei se hoje, meu Deus, é a última vez aqui, mas como está escrito, quando o Senhor vier, que nos encontre fazendo assim. Eu creio que fazendo assim é fazendo assim, te priorizando, te buscando, dedicando a nossa vida ao Senhor, usando o melhor dos nossos dias, do nosso tempo, da nossa energia na Sua presença. Assuma o controle desta reunião, venha ao nosso encontro, derrama poder sobre nós. Eu preciso de unção para estar aqui, eu preciso de poder, preciso que o Senhor prepare as mentes para receber. Preciso, meu Deus, que se faça presente e que fale aos corações como cada um precisa receber, precisa ouvir do Senhor. Eu não sei o que cada um necessita, mas sei que o Senhor tem uma resposta para cada pergunta e direção. O Senhor nos orienta e nos diz que direção seguir, o caminho que devemos seguir. O Teu sangue tem poder sobre nós. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre a igreja, sobre os templos, os líderes, cada vida, cada pessoa que está nessa fé, nesse espírito. Eu repreendo toda a obra do inferno contra nós. A inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo nesse momento as arquitetações malignas. Tudo que tem sido armado no mundo espiritual contra nós, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre o Ministério Mudança de Vida. Há poder no Teu sangue, o Teu sangue tem poder sobre nós. Passa do Teu sangue sobre nós. Derrama do Teu poder, venha ao nosso encontro. Assuma o controle dessa reunião. Nós dependemos do Senhor totalmente. Se o Senhor não tem sentido, se não estiver aqui, se não se fizer presente, então, meu Deus, podemos nos frustrar. Mas se o Senhor se manifestar, então vamos sair cheios e poderosos, cheios do Teu Espírito, nos sentindo poderosos, realmente poderosos. Abençoa a nossa vida. Obrigada por tudo, Deus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Bom, Deus tem nos dado uma série sobre integridade. Nós temos falado sobre integridade, andar em excelência. Nós já falamos aí para trás que Deus está mais preocupado em mudar você do que as circunstâncias que te cercam. Às vezes nós queremos que Deus mude tudo ao nosso redor. E nos esquecemos que, na verdade, muitas coisas que estão ao nosso redor estão lá, daquele jeito, para trabalhar o que está dentro de nós. Porque a maior preocupação de Deus é com a nossa mudança interna. Tudo Ele pode fazer por você, por mim, todos os nossos sonhos, Ele tem o poder de realizar. Ele pode fazer qualquer coisa assim. Qualquer coisa. Ele é o Deus de já e não há nada que Ele não possa mudar. Mas acontece que Ele se preocupa mais com a nossa alma do que qualquer outra coisa. Ele quer promover todos nós, mas promover
com um bom alicerce. Ele espera que cada um faça um bom alicerce, um alicerce na rocha. Que estejam alicerçados na rocha, todos nós. Então, muitas coisas que nos desagradam, Deus quer mudar. Mas Ele também não quer encontrar coisas dentro de nós que desagradam a Ele. Muitas vezes nós achamos que algumas coisas são pequenas, mas como está aqui em Cântico dos Cânticos, 15, apanhe para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. As coisas que, tem muita coisa que tem roubado a vida de muitas pessoas, que elas ignoram porque elas consideram tão pequenas. Na verdade, eu vou lhe dizer uma coisa. As coisas que nos levam a construir uma vida sólida e abençoada, normalmente, quando nós falamos para as pessoas, o que elas precisam fazer, elas acham tão pequeno, insignificante, que elas não dão valor. Há coisas que elas vão deixando passar, que elas olham para aquilo e dizem, não pode ser isso que está roubando as minhas vitórias. Não pode ser. Porque para ela é pequeno. Mas certamente para Deus não é. A semana passada nós falamos eu dei alguns exemplos de coisas que podem roubar a vida das pessoas. E eu posso falar sobre muitos outros, talvez não tenha tanta criatividade, não me esqueça de alguns, mas tem muitas coisas que as pessoas passam por cima, porque elas julgam que não pode ser. Deus não está preocupado com isso. Sim, Deus está preocupado. Porque se Ele deixar, e Ele ignorar coisas, e permitir que você simplesmente ignore, e promover você, abençoar você, colocar você no lugar que você tanto sonha, naturalmente você não vai ter nenhuma motivação e nem por que mudar. Deus já me ergueu. Cada um de nós estamos num lugar agora espiritual. Nessa nossa caminhada espiritual, cada um de nós estamos em um lugar. Eu já estive lá numa posição onde muitas coisas, inclusive a palavra integridade, eu não sabia o que era. O sentido de integridade em Deus. Eu amava Jesus, eu queria Jesus. Mas eu ainda não entendia. Bom, eu posso ir lá no dicionário e ler. Como você não sabe? Sim, eu posso ler o significado disso, mas as coisas precisam ser reveladas dentro de nós. Eu preciso ter um entendimento para a minha vida. E algumas coisas, por mais que você saiba o significado delas, às vezes você está tão cego, tem tantas escamas, você está preso em tantas coisas, sei lá. Ou você não tem mente mesmo para entender naquele momento. Eu não sei. Eu sei que cada um estamos em um lugar agora. E Deus não quer que você fique neste lugar, Ele quer que você cresça. Quantos de vocês, hoje outro dia, eram bebês mimados ou birrentos, não sabiam, não entendiam as coisas, mas hoje já estão tão crescidinhos e já entendem tantas coisas. Outros já são adultos já maduros, já estão vendo as coisas de uma outra maneira.
E Deus está trabalhando isso, para que Ele possa colocar as coisas certas, os sonhos, as realizações, as promoções na vida de cada um. Então Ele vai falando. As raposinhas é que destroem a vinha, muitas vinhas, muitas vidas estão sendo destruídas, roubadas, arruinadas por causa das vinhas, daquelas coisinhas que nós não queríamos de jeito nenhum acreditar que elas são o problema da nossa vida. Mas Deus disse para Abraão: Abraão, ande na minha presença, seja íntegro. Pessoas íntegras andam em excelência. Quando uma pessoa anda em excelência, ela está mostrando integridade, ela não deixa passar coisas que são importantes. Então ela não ignora, ela leva a sério toda a palavra que ela recebe de Deus. Ela não dá lugar para retrocessos mais na vida dela. Bom, eu já estou em um lugar avançado, eu não vou voltar para aquele lugar que eu costumava ficar. Tem gente que vive assim, oscilando. É uma instabilidade. Então, como Deus pode confiar coisas maiores nas mãos de pessoas tão instáveis? Como? Não é falta de Deus falar com elas. Deus fala com elas, elas ouvem. Elas sabem, mas elas não ficam com o que elas sabem. Elas estão sempre pendendo para aquilo que elas estão sentindo, para aquilo que alguém falou. Surge um novo pensamento. Mas elas já ouviram aquilo. Olha, é assim, eu tenho isso, fique com isso, siga nessa direção. Não faça assim. Mas elas passam por cima. Bom, mas eu preciso que Deus me promova. Assim, Ele vem te prometendo promoção, eis que faço novas todas as coisas. Deus tem prometido curar a terra do seu povo e fazer novas todas as coisas. Mas por que Deus não tem podido fazer na vida de alguns? Por causa da instabilidade, por falta de integridade. Muitos ainda passam por cima de coisas que são importantes para Deus. Não levam realmente a sério. Não é falta de direção, nem de ouvir, mas de aplicar, de levar aquilo muito a sério. Ei, isso é sério. De ouvir e dizer, não, isso é sério, Deus está falando comigo, é sério. Deus está me dando oportunidades. E eu preciso levar a palavra de Deus a sério. As raposinhas é que destroem a vinha. Porque creio que aqui, a maioria, se não todos, já não tem os mesmos hábitos de antes mundanos. Mas ainda tem coisas que, apesar de já terem recebido direção de Deus, simplesmente passam por cima e ignoram. E deixam passar. Mas Deus vem e diz, olha, as raposinhas, elas estragam com a vinha. Essas vinhas que você não dá atenção, elas podem estar roubando coisas grandiosas, assombrosas de você. Eu quero que você lembre daquela frase sempre, quando você for tentado a ignorar a voz de Deus. Não comprometa coisas grandes por causa de coisas pequenas. Mas muita gente faz isso. Ele tem diante dele possibilidades N grandiosas. Mas ele compromete, ele arrisca todas aquelas promessas,
tudo aquilo que é tão grandioso que Deus tem prometido a ele, por causa de uma coisa pequena. Aí cada um tem as suas. Cada um. Vamos ler aqui um pouco mais. Falamos ontem de Caim. Deixa eu ler isso aqui. Gênesis 4, 2 a 12. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor, aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Que é muito importante. Primeiro Deus recebe a pessoa, é o que está dentro dela. Quando está falando, Deus se agradou do coração dele. Então, Deus recebeu as suas ofertas. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu. E o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus acabou de dar uma direção para ele. Falou, se você tiver um coração sincero, eu também vou receber. Se o que tiver dentro de você for verdadeiro, eu vou receber. Agora, não adianta você ficar furioso, que é o que acontece com muita gente. As coisas começam a não dar certo na vida delas, ao invés delas se humilharem diante de Deus, elas se revoltam. Elas pensam em desistir, em abandonar a fé, abandonar o propósito da vida. Sempre é mais fácil pender para a direção da derrota. A cabeça da pessoa, o diabo cega. Essa família já não tinha passado por muitas coisas. Deus não tinha dado uma direção para o Adão e para Eva. Eles já tinham ouvido o diabo. Tinham perdido o paraíso. Tinham sido expulsos. Porque é isso que acontece com gente que não ouve a palavra de Deus. Ou melhor, que não pratica. Ouvir até está ouvindo, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Deus está falando, é assim. Aparece uma pessoa qualquer, uma doutrina qualquer, uma conversa qualquer, uma besteira qualquer, um assunto qualquer, um pensamento qualquer, um sentimento qualquer, e a pessoa deixa tudo o que ele sabe que é verdade e abraça aquele pensamento estúpido, aquele sentimento estúpido. Ele deixa tudo que ele sabe que é verdadeiro e pende para aquela direção que é estúpida. Quantas pessoas têm feito isso com a vida delas? Então, já não tinha ouvido? Já não tinha acontecimentos nessa família o bastante? Pois aqui mais uma vez. Caim ouviu a voz de Deus igualzinho o pai dele e a mãe dele tinham ouvido. Ele ficou com a palavra de Deus? Não, ele não ficou. Ele ficou com a voz de Deus? Ele não ficou. Algumas pessoas já têm exemplos, muitos exemplos de gente que não ouviram a palavra de Deus. Pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Pessoas que não cederam para a voz de Deus, mas para a voz de um pensamento qualquer, um sentimento qualquer, uma situação qualquer. Quantos que já têm exemplo? Às vezes em casa.
Às vezes na igreja, na família. A pessoa tem o exemplo. O que acontece com gente que não ouve a Deus? Que não ouve a palavra de Deus? Que não fica com a direção de Deus? O Caim sabia. O pai dele e a mãe dele um dia rejeitaram a voz de Deus e ficaram com a voz da serpente. Foram expulsos. Toda uma carga de maldição veio sobre eles. Agora, ele está sendo tentado a se enfurecer, porque além de estar errado, ele não aceita que Deus não tenha recebido a sua oferta. Ele quer ser aceito, abençoado, do jeito que ele está. Mas não é assim que funciona, queira você sim ou não. Se não acontece, se as mudanças não acontecem, se nada mudar, nada mudará. Isso é fato. Deus deixou bem claro, não vou receber a sua oferta, só porque você quer, ou está bravinho, ou está furioso, ficou de mau humor. Eu não vou. Se você fizer direito, eu recebo. Mas se você continuar com esse espírito, alimentando esse espírito demoníaco, se achando rejeitado, o injustiçado, ou isso e aquilo, ou não é preciso fazer não sei o quê, o que vai acontecer? O pecado vai te dominar. Esse pensamento vai se tornar realidade na tua vida, porque tudo começa com pensamento. Estão me fazendo entender? Deus falou com ele. Deus terminou de falar com ele. Deu toda a direção, falou. Se você fizer direitinho e tal, se você não fizer, o diabo vai desgraçar com você. Ok. Pois terminou aqui, no 8. Disse, porém, Deus tinha acabado de falar com ele. Olha o que ele fez no 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou, como se Deus não tivesse falado nada com ele. Que é o que acontece com muita gente, eu quero que Deus me promova. Ele vem no domingo, recebe uma direção, ele tem estado nas reuniões, tem ouvido as direções, Deus fala com ele, faça assim. Está dando a ele a direção, ele sai e faz outra coisa. Ele sai e faz outra coisa. Que é o que muita gente vem fazendo com a vida. Deus já não vem recebendo as suas ofertas por causa do coração. Ou seja, o que ele faz não dá certo. Deus dá a ele a direção, ele tem exemplo. Eu preciso acatar a voz de Deus. Se eu não acatar, não vai dar certo. Não deu certo com meus pais. Não vai dar certo na minha vida. Deus acaba, dá a ele, o pecado vai te dominar se você não se posicionar. Ele entrou num ouvido e saiu pelo outro. Chamou o irmão, atacou e matou. Foi falta de Deus falar? Foi falta de Deus orientar? Não. Tem gente que faz exatamente isso. Deus acaba de falar com ele. Mas ele sai ali na rua, ele faz exatamente aquilo que Deus falou para ele não fazer. Ele vai para a empresa, ele faz aquilo que Deus já disse para ele, para de fazer. Senão isso vai continuar tendo poder sobre você. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, ele tinha acabado de matar o irmão e disse assim, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Porque tem gente que é desse jeito. Ele ainda tem a coragem, ele não dizima, ele não oferta, ele não anda em integridade e ainda vem, eu não sei porque que Deus não tem me abençoado. Eu tenho feito tudo certinho. Cadê o teu irmão Abel? Não sei, não sou responsável por ele.
pessoa sabe o que ela está fazendo. Ela sabe o que ela precisa fazer. Ela sabe o que ela precisa deixar de fazer. Mas ela diz, não sei. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei. Ele tinha acabado de matar o irmão. Tem gente que acabou de dar um passo errado, fazer aquilo que Deus condena. E ele tem uma atitude dissimulada, hipócrita. Eu não sei nada, eu não sei por que isso está acontecendo. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Ou seja, essa atitude que você teve, agora trouxe para você uma maldição, que aquilo que na tua vida antes frutificava, que era uma beleza, porque ele era agricultor, então ele produzia e tudo caminhava bem, a terra dava resposta, retorno a cada semente que lançava. Agora ele disse, a partir de agora, a terra não vai mais dar esse retorno. A terra não dará mais da sua força. Sendo assim, você vai se tornar um fugitivo errante, porque você vai ter que sobreviver. E aí você vai plantar, a terra não vai dar. Você vai tentar em outro lugar. Você vai plantar, a terra não vai dar. Vai ir para outro lugar, vai plantar, não vai dar. Então você vai passar a vida fugindo. Chega lá, tem comida já, tem como colher aquilo que já foi cultivado, beleza, acabou. Agora você vai plantar, não vai ter retorno. Por que algumas pessoas têm plantado e não têm tido retorno? A terra não tem mostrado a sua força. Porque carrega um peso de maldição na vida. Que maldição é essa? A da desobediência. Aquela que Deus vem, a pessoa vem, ouve. Recebe uma direção, mas ela não acata. Deus acaba de falar com ela, entra por um ouvido, sai pelo outro. Deus fala, para de mentir. Ela continua mentindo. O que diz aqui em Mateus 5,37? Alguém lembra o que está escrito? Que o seu falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência, vem do maligno, seja o seu sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Quantos pastores, bispos, cristãos de 500 anos, que não são precisos, mentem, seja por covardia, por sei lá os motivos, mas mentem. Você está num lugar agora espiritual. Deus tem trabalhado para você ser uma pessoa íntegra. Se você não é do sim, sim, não, não, você não é íntegro. Ah, bispa, ninguém. Você vai, será que ainda tem alguém aqui que vai dizer, mas todo mundo, você não é todo mundo. Você foi lavado e remido com o sangue de Jesus? Todo mundo não está indo para onde você está indo, todo mundo, Deus não tem com todo mundo o que Ele tem com você. Ah, mas se eu falar, alguém pode não gostar? Problema dele. Problema dele. Se uma pessoa está comigo, e eu só sirvo para ela, se ela não for contrariada, ela nunca esteve comigo. Ela não é por mim, ela apenas está comigo.
Eu tenho um propósito de vida, eu não vou ficar presa a nada nem a ninguém. Gente, eu deixo bem claro para os meus filhos. Hoje mesmo eu ainda falava isso com eles. Eu falava, olha, filho, se quiser, às vezes no sábado vocês têm outras coisas, se tiverem a vontade de continuarem almoçando comigo, amém. Se tiverem outra coisa, eu quero que seja um prazer e não uma imposição. Se no domingo à noite quiserem que a gente coma uma pizza, coma alguma coisa juntos, que seja apenas uma coisa agradável e nunca por imposição. Eu não quero que ninguém esteja comigo por uma imposição. Eu quero que seja prazeroso, mas hoje, olha, mãe, eu quero fazer outra coisa. Bom, se eu os amo e estou com eles, e sou por eles e não apenas estou com eles, eu dou a eles a liberdade deles fazerem outras coisas. E assim por diante, qualquer situação. Como eu também não gosto de me sentir presa, não quero também aprisionar ninguém. Quando você fala a verdade, nem todo mundo vai gostar, mas Deus vai gostar. E algumas pessoas inventam histórias mirabolantes para chegarem num ponto, e elas têm sempre alguma coisa que não é, tem uma verdade, mas não é totalmente verdade. Parte é verdade, parte não é verdade. E Deus está dizendo é sim, sim, não, não. Você quer que eu te promova, não é? Você quer ir para as alturas, você quer ser grande e forte. Então, integridade, sim, sim, não, não. Ah, mas isso é muito difícil. Bom, Deus não vai abrir mão. Lucas 19, 17. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável, diga confiável, no pouco, governe sobre 10 cidades. Bom, todo mundo quer governar, coisas grandes liderar, coisas grandes conquistar, coisas grandes, mas quantos são confiáveis no pouco? Quantos? Você pensa que quando você está à frente de um setor, e você deixa passar coisas que para você não são importantes, você está sendo íntegro? Não, você não está. Você é responsável pelo pagamento de contas. E você paga atrasado. Bom, mas o meu patrão tem tanto dinheiro que isso não faz diferença nenhuma. O problema não é quanto dinheiro ele tem. O problema é a sua integridade. Você deveria ser disciplinado e está sendo pago para pagar em dia seus compromissos. Os compromissos daquilo que lhe foi confiado, daquela empresa, seja lá o que for. Mas o que? Isso não é nada. Esse pensamento é da maioria das pessoas. Mas não pode ser de um cristão. Você paga atrasado, paga com juros, o seu chefe não fica sabendo, não sei quem não fica sabendo, mas você tem que entender que o Deus Todo-Poderoso está vendo. E eu vou ler para você o que diz em Efésios, por exemplo. Para você ser um servo, servir ao seu patrão como ao Senhor. Mas eu quero ser promovido, se você quer ser promovido. Mas você não é fiel no pouco, você não é confiável em pagar uma conta em dia. Ah, não acho que Deus está me privando de grandes coisas por causa disso. Bom, vai arriscar coisa grande por coisa pequena? Eu não arriscaria. Eu não arriscaria. O que mais que você deixa passar? Talvez coisas que você poderia fazer naquele dia, mas você atrasa por indisciplina, porque não dá importância. Coisas que foram confiadas a você. Há muitos anos, quando eu tinha empresa, eu tive um funcionário
que eu comecei a ver que as coisas estavam caminhando bem, mas eu não queria mexer tanto, porque quando eu ia falar, eu ainda não era uma pessoa muito experiente ali, e o Osmar gostava dele, e ele se alterava quando eu falava, olha, esse rapaz não está fazendo certo. Mas, quando ele ia embora, eu comecei a ir lá olhar o trabalho dele. E eu comecei a ver o quê? Que ele pagava o aluguel para o proprietário no dia que tinha que pagar. Mas o inquilino estava pagando com 15, 20 dias de atraso, ele não cobrava a multa, e aquilo estava saindo do meu bolso, por isso que a conta não batia. Bom, eu fiquei numa situação que eu ainda não tinha tanta autonomia, não tinha muita autoridade, porque eu não conhecia muito do assunto. Eu comecei a ficar depois do trabalho para aprender tudo aquilo e saber lidar. E orar a Deus. Chegou um dia, então eu falei com ele, e ele não gostou, e aí ele ia no Osmar, fazia aquele jogo, aquela situação difícil, até que um dia ele pediu a demissão. Bom, o Osmar pulou desse tamanho, e não gostou e tal, e eu disse a ele que aquilo tinha Deus, e que tudo ia dar certo, e deu mesmo. E depois daquilo, aquela locação cresceu, e muitas coisas avançaram, e foram muito boas. Mas não tinha como aquilo andar. Estava nas mãos dele, ele ganhava para aquilo. Mas ele não estava me ajudando, ele estava atrapalhando. Porque o aluguel eu pagava, eu não tinha capital para aquilo. Eu tinha que pagar em dia para o proprietário, ele estava recebendo com 15, 20 dias, não cobrava os juros que precisava, porque tinha, você paga em dia, você recebe, paga isso, você paga, atrasado tem que ter um valor, um acréscimo. Ele não estava fazendo bem o serviço dele. E eu orei a Deus, deixei nas mãos de Deus, e então ele mesmo, por conta própria, pediu demissão, foi-se embora. Algumas pessoas, elas têm coisas que Deus tem confiado nas mãos delas, Deus deu aquele trabalho para elas, mas elas tratam de forma desrespeitosa, elas não tratam com amor, não tratam com carinho, elas não respeitam o lugar, elas falam mal do chefe, e pessoas íntegras não fazem isso. Coisas que estão na responsabilidade delas, sob a responsabilidade delas, e elas não tratam com responsabilidade. Elas deixam passar e dizem, isso não é um problema. Mas é sua, você está ganhando para isso. Deus não vai deixar passar. Então, você pode abra o leque e vá. Muitas coisas que você ignora. Mas que Deus não ignora, Deus está falando com você. Deus falou com Caim. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Deus acabou de falar com ele, foi lá, chamou o irmão e matou. É o que acontece com muita gente. Deus acaba de falar com a pessoa, ela sai aqui, ela já atende o telefone, ela mente. Ela chega amanhã para trabalhar, ela trata aquele lugar, é o lugar que ela tira o pão de cada dia. Ela não ama, ela não respeita, ela trata as coisas de qualquer maneira, os equipamentos, ela não tem amor naquilo. Deus não pode promover pessoas assim. Talvez a sua terra não está dando, um dia ela deu, hoje não está dando mais. A terra não dá mais a sua força para você. Você já tentou? Eu conheço pessoas que desde o dia que desprezaram a palavra do Senhor e foram desprezando, como nós falávamos ontem, foram pegando maldições para a vida e se tornaram fugitivos errantes. Cada dia atuam numa área, cada dia estão num lugar, cada dia estão fazendo uma coisa, e é sempre do mesmo jeito, não tem retorno. E aí fica aquela ladainha toda, e é o diabo, e é uma maldição de família, e é não sei o quê. E muitas vezes Deus está dizendo, ei, dá para você assumir responsabilidade pelas suas escolhas de vida, as escolhas que você tem feito na sua vida.
Eu já não tenho falado para você ser fiel onde você está. Tem algumas pessoas que até hoje não são fiéis. Elas não são fiéis aonde elas estão. Elas não são fiéis. Elas não são fiéis. Elas não são leais. Elas não são fiéis. Enfim, essa é a palavra, não são fiéis. Elas estão num lugar, mas elas não são fiéis. Elas estão na igreja, mas não são fiéis à igreja, elas não são fiéis a Deus, elas não são fiéis às pessoas com quem elas deveriam ser, elas não são fiéis no trabalho que paga o salário delas, elas não são fiéis. Porque elas têm essa mentalidade do mundo, que é infiel, é desleal. Mas esse Espírito não pode habitar em nós, nós temos o Espírito Santo. Quantas pessoas que desde o dia que desprezaram a direção, passaram a desprezar o que Deus falou e tem repetido. Elas foram pegando problemas para a vida delas. E alguns estão como Caim, fugitivos errantes. Um dia estão num lugar, outro dia estão no outro, um dia estão atuando nisso, outro dia estão atuando naquilo, um dia estão ali, estão nessa área de atividade, outro dia estão ali, aí não dá certo nisso, parte para outra, a terra não dá mais a sua força. Tinha tudo para produzir, mas não produz mais. Por quê? Porque quando Deus falou, ignorou. Deus fala, ele ignora. Aí é onde a pessoa começa a pensar, vou mudar para cá, mudar para lá, vou para outro estado, vou para outro país, vou fazer isso. Você pode ir para onde for, onde quiser. A escolha é sua. Só que para onde você for, se você não resolver o problema que é espiritual, é interno, a terra vai continuar não dando a sua força. Aquilo que antes produzia não vai produzir mais. Aquilo que tinha tudo para dar certo não vai dar mais. Porque um dia Deus falou, você ignorou. E talvez continue ignorando. Não pode ser. Se tem uma coisa que você... Uma coisa é você não entender, não ter cabeça, não ter mente para entender naquele momento o que Deus está falando. Outra coisa é você ter... e insistir em manter aquele caráter que Deus já falou, muda. Que Deus já falou, muda. Eu não posso promover pessoas que não são íntegras. Abraão, ande na minha presença, seja íntegro. Caim, se você fizer direito, vai ter aceitação para você, vai dar tudo certo, mas se você não fizer, o pecado vai te dominar. O sujeito acaba de ouvir Deus falar com ele, como muitas pessoas terminam de ouvir Deus falar, Deus está falando, Deus está dirigindo, Deus está batendo na mesma tecla. Não muda isso, para com isso, muda essa mentalidade, tem que mudar, abandona esses maus hábitos. A pessoa vai lá e faz a mesma coisa. E vai passando, e os anos estão passando. Mas um dia a minha vida vai mudar. A terra nunca mais deu sua força. Não produziu pelas mãos do Caim, antes produzia. Tem coisa que não está fluindo nas suas mãos. É Deus dizendo, as raposinhas é que destroem a vinha. É sim, sim, não, não. Foste confiável no pouco, no muito. Eu te coloco para dirigir, comandar, governar 10 cidades. Mas como é que eu vou te colocar para governar 10 cidades se você não está sabendo governar uma? Se você não é confiável no que está nas tuas mãos, que você acha que é pequeno, que você tem competência para mais, que poderiam te usar para mais, e te aproveitar mais, isso e aquilo. Beleza. Só que não basta você achar que tem competência, que tem isso, tem aquilo, tem que ter caráter, o caráter que Deus está requerendo. O caráter de Deus.
A Bíblia diz, aqui em Provérbios 28, 13 e 14, quem esconde ou quem encobre as suas transgressões não prospera. Mas eu vou pegar na Almeida Corrigida, que coloca esse nunca, que me assusta, que dá um frio na boca do estômago. Se você encobrir, se você passar por cima, se você tentar fingir que não é com você, se agir de forma dissimulada, quer dizer, não entendo, não sei. Deus está lhe dizendo, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Por que algumas pessoas nunca prosperam? Entra ano, sai ano, elas estão pedindo dinheiro emprestado, não é só a má administração e tal, mas há uma amarração, porque Deus está dizendo, eu já não falei para você mudar isso aqui, eu não venho falando com você, enquanto você não me der isso, eu não vou te dar isso. Deus vem nos prometendo coisas grandes, mas algumas pessoas, elas insistem em comprometer coisas grandes por causa de raposinhas. Aquelas coisas que elas deveriam passar por cima. Larga isso, ignora, sabe, não dê atenção. Mas elas continuam caindo no mesmo erro e ignorando. O fato que elas precisam mudar aquilo. Eu preciso mudar isso aqui. Não precisa não. Não é bem assim. Isso é um exagero. Não é exagero. Prova é que você pode rodar. Se você não chegar onde Deus quer, você roda, 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 tenta, se ilude. Aí depois de anos perdido, energia, perdas irreversíveis às vezes, aí você para e diz, acho que agora eu entendi o que Deus quer de mim. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal, ou cairá em desgraça. Alguns não têm dado condições para alcançar a misericórdia, porque ele, ao invés dele confessar aquilo que Deus já vem falando, o que você faz em oculto, vai manifestar através dos fracassos, virá a luz através dos fracassos. Você seja humilde, confessa, conserta, acerta, não endureça para Deus. Tema Ele e Ele vai te abençoar. Agora, se você sai daqui hoje e fala, não é isso que eu queria ouvir, eu quero isso, eu quero me iludir mais um pouco. Eu quero me iludir. É uma escolha sua. Não adianta. Ninguém vai mudar a sua cabeça, o seu coração, se você não quiser. Ninguém. Ninguém vai fazer se você não quiser. Ninguém vai mudar nada. E se você não quiser, quem tem que querer é você. Quem tem que dar o passo é você. Quem tem que se conscientizar. Essa consciência, esse entendimento do que Deus tem muito para mim. Essa vigília do melhor da terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Deus tem o melhor para fazer por você. Você acha que Deus tem prazer em que você pague conta atrasada, que você tem que pedir dinheiro emprestado, que você fique na amarração, que tem um monte de coisa amarrada? Claro que não. Só que acontece que Deus sabe que algumas pessoas, se elas não forem realmente forçadas, através de situações que acontecem, a chegar onde elas precisam chegar, elas não vão chegar. É aquela frase que eu já falei aqui outras vezes. Se Deus te promover, estando você na carne,
você vai ser mais carnal ainda. Mais carnal ainda. Às vezes eu vejo gente preocupado demais. Ah, mas o fulano não faz. Ah, mas eu tenho o meu colega de trabalho lá, ele não faz. Ah, não sei quem, o irmão da igreja lá, ele também não faz. Romanos 14, 12 e 13. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Cada um vai ter que prestar conta de si mesmo a Deus. Você tem que dar conta de você. Sendo assim, pare de preocupar com a vida do outro, nem de julgar o outro, nem coloca pedra de tropeço no caminho dele. Deixa cada um com a sua vida. Deixa cada um seguir seu caminho, porque na hora do vamos ver, Deus não vai perguntar a você sobre mim, e nem de você para mim. Cada um vai ter que prestar contas de si mesmo a Deus. Daquilo que fez, não fez, deixou de fazer, e por aí vai. Cada um. Então, tira da sua cabeça, pelo amor de Jesus, elimina esse mau hábito, que muita gente ainda tem. Qualquer coisa, mas o fulano, porque, pelo amor de Jesus, cada um na sua, cada um com a sua fé, com as suas escolhas. O fulano faz errado. Ah, mas parece que está indo tudo bem para ele. Não tem como ir bem para uma pessoa. Você não sabe, você não pode. Você não sabe o que está dentro do coração dela. Não julga. A Bíblia está dizendo, não julga. Portanto, não deixemos de julgar uns aos outros. Você não sabe. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Faça a sua parte. Cada um. Tanto é, Deus recebeu a oferta, recebeu o Abel e a sua oferta. Não recebeu o Caim e nem sua oferta. Ambos foram lá e ofereceram o melhor que eles tinham. Só que cada um tinha um espírito, tinha um coração. Aparentemente, os dois estavam oferecendo o melhor e eram as melhores pessoas, mas Deus sabia o que estava lá dentro de cada um. Deus sabia. Cada coração, coração de Abel, coração de Caim, coração de Abel. Deus sabia muito bem que um era sincero, era íntegro, o outro não. Em Efésios 6, 5 a 9 diz: vós servos, obedecei aos vossos senhores, vós funcionários, empregados, obedeçam aos vossos patrões, segundo a carne, quer dizer, no trabalho que vocês estão executando, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens. Ah, agora meu chefe está me vendo, então deixa eu fazer certinho. Agora não está me vendo, relaxo tudo. Ah, isso aqui ele não vai nem ficar sabendo. Como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, servindo, sirva de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Se o seu patrão não está lhe dando o retorno, você vai receber de Deus por fazer bem feito, por cumprir com a sua parte direito. Você vai receber do Senhor. Algumas coisas as pessoas insistem, elas olham para o homem e elas esperam receber do homem, faça o que é certo, não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo vai colher, se não desanimar. Faça bem o seu trabalho, seja a área que for, ofereça o melhor produto, seja o melhor que puder ser.
Porque sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, vós, patrões, chefes, fazei o mesmo para com eles. Deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. Cuidado com o que você faz, você é patrão, você é servo, cuidado com as injustiças. Porque você pode agir de forma arbitrária. Porém, tem um Senhor que está vendo aqui, ó. Sabendo que também o Senhor deles e vosso está no céu. Quer dizer, está vendo tudo, Deus. E que para com Ele não há acepção de pessoas. Seja você o patrão, seja você o empregado, onde houver injustiça, Deus tratará a injustiça. Deus vai tratar. Deus vai cobrar essa injustiça. E não vai prosperar. Então, Deus nos deu condições de entender, Ele nos deu mente. A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Então, ninguém aqui pode dizer, eu não estou entendendo o que Deus está falando. Está claro. Deus está dizendo, eu quero te abençoar, eu quero te promover, eu quero colocar você num lugar de destaque. Você tem tudo para ir longe. Tem gente que está num ramo de atividade poderoso, está num lugar poderoso, tem tudo para ir, mas não vai. A terra não dá o retorno. Aí vira aquele fugitivo errante. Vai para lá, se tiver algo, come. Se não tiver, tem que fugir para outro lugar, porque tudo que faz não dá certo. Está entendendo isso? Tudo que faz não dá certo. Vai para cá, vai para lá. E ele tenta buscar fora uma coisa, que a resposta está dentro. Tudo começou quando Deus não aceitou o Caim, o coração dele. Nós lidamos com a fé. Então, você pode ver ímpio aí, que até vai, não sei, só que se ele morrer, se eu for atravessar a rua agora e for atropelado, não são os anjos que virão buscar a alma dele. Então, preste atenção, nós andamos com a fé, nós caminhamos com a fé, dependemos da fé. O justo vai viver pela fé. Então, acima de tudo, Deus quer salvar a sua alma. O trabalho de Deus é para salvar a sua alma. Ele está preocupado em salvar a sua alma. Aí ele tem alegria, a Bíblia diz que ele tem alegria, prazer na prosperidade do justo. Ele quer te prosperar. Ele quer confiar coisas grandes, ele quer tirar você dessa posição e te colocar para governar 10 cidades. Mas você tem que ser confiável onde você está. Você tem que ser confiável. Você não pode deixar a sua consciência ser cauterizada, endurecer o coração, não ter sensibilidade. A palavra, ela vem e ela divide alma e espírito. Que é emoção de razão. Eu preciso deixar a palavra dividir. Isso aqui não é o que Deus espera de mim. Eu recebo a mensagem, o que a Bíblia diz? Eu preciso misturar com a fé. O ingrediente principal é a fé. Eu estou falando aqui um tempão, se você não estiver misturando com a fé, crendo nisso, não adianta nada. Tudo que você recebe do altar tem que ser misturado com a fé. Você está recebendo uma palavra. Agora tem que ter fé. O ingrediente principal para esse bolo dar certo, para essa receita funcionar, é a fé. Se você não estiver crendo em nada, se estiver entrando para um ouvido igual o Caim aqui, recebeu, não creu, não misturou com a fé, achou, comigo vai ser diferente, comigo não acontece, não é bem assim, Deus está falando, mas não é bem assim. Tem o exemplo dos pais, que Deus falou, pode comer de todas as árvores, domina sobre tudo, mas daquela árvore lá do meio do jardim, aquela não. Aparece um ser asqueroso e diz que foi mesmo que Deus falou.
Você ouve a palavra continuamente e de repente vem aquele pensamento: será que é assim mesmo? Aparece aquele espírito usado pelo capeta, aquela pessoa endemoniada que cruza o seu caminho só para lançar um veneno. Você pega. Aí você faz besteira, vai lá e come do fruto que não devia, dá aquele passo errado na sua vida, é expulso do paraíso, perde as suas bênçãos, traz maldição para a sua vida, aos montes. Agora, o Caim sabe da história da família, que eles estavam naquela luta danada, a vida mudou, a mãe cheia de dores para dar luz, o pai suando horrores para produzir, antes não era assim, situações difíceis várias, tudo por quê? Por quê, meu filho? Porque um dia nós demos mais crédito à voz da serpente do que para a voz de Deus. Obedeçam a Deus. Ok. Agora Deus fala pessoalmente com Caim: ó, meu filho, se você fizer direito, vai haver aceitação para você, mas se você não fizer, o pecado vai te dominar e a coisa não vai ficar assim. E Deus aqui não tem esse registro, mas tem quem ele era filho de quem? Era filho do Adão e da Eva, que já não tinham, numa situação, acatado a voz de Deus e tinham perdido tudo. Então, algumas pessoas, elas têm os exemplos dos pais, exemplos de outros irmãos, de outros pastores, de outros líderes, de outras pessoas que trocaram os pés pelas mãos, ouviram mais a serpente, deram passos errados, arruinaram com a vida. Pois agora Deus fala com elas, toma um prumo, se posiciona, não faça assim. Pois elas entram aqui, saem aqui, vão lá e fazem a mesma coisa. Mas elas querem ser promovidas. Elas querem. Elas ignoram. Mas elas têm uma desculpa. Elas acham que não é bem assim. Agora, meu filho, você vai virar um fugitivo errante. Muita gente, preste atenção do começo ao fim dessa mensagem. Cadê seu irmão? Não sei. Não sei o que eu tenho feito de errado. Não sei porque que a terra não me dá mais retorno. Não sei porque que os meus negócios não vão. Não sei porque tudo que eu coloco a mão não dá certo. Eu não sei. Será que Deus não vem falando com você em detalhes? E hoje, se passou alguma coisa, não tem como. As raposinhas é que distraem a vinha. Tem coisa, você está ignorando as pequenos? Coisas que para você é pequeno, mas para Deus não é? Tem coisa oculta que você não quer acertar? Nunca prosperará. É sim, sim, não, não. Você quer governar 10 cidades? Seja fiel, confiável na que está na sua mão. Faça bem feito o que está nas suas mãos. Ainda que você ache na tua cabeça que você tem competência para coisas muito maiores, mostra na fidelidade. E assim por diante. Deixa cada um cuidar da sua vida, porque cada um vai prestar conta de si mesmo para Deus. Mais uma vez, Deus está lhe garantindo vitória através dessa palavra. Eu quero fazer na sua vida. E eu estou te dando condições para você ver o que você não estava vendo, ou de consertar aquilo que você já tem passado por cima. E eu vou fazer, mas desse jeito, não. Deus vai fazer, eis que faço novas todas as coisas. Mas não é de qualquer jeito.
Se o meu povo, o mesmo dia que Deus nos deu essa palavra, eis que faço novas todas as coisas, Ele deu também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, e sararei a sua terra. Coloque-se em pé, por gentileza. Ligue o seu pensamento no céu, com a mão no coração. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei, então os ouvirei e os perdoarei. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os seguirei de novo, ainda nesse tempo. Olha, ontem alguém ainda falou assim para mim, que uma determinada pessoa, amiga, teria saído de um determinado lugar, e da maneira que me foi passado, era como se ela estivesse se gabando, que ela tinha levado muita gente, muitos clientes.
Tudo bem, dependendo da área de atuação da pessoa, de atividade, as pessoas têm o direito de escolher com quem quer lidar e estar. Só que eu digo uma coisa. Às vezes as pessoas acham que elas estão ganhando e elas só estão perdendo. Porque se alguém te acompanha, porque é a escolha dela, mas se você trabalha para tirar algo que aquela empresa conquistou com duro trabalho, com publicidade, ela pagou por aquilo, ela investiu para adquirir, para aquele cliente chegar até lá. Esse cliente vai servir de maldição na sua vida. Ele não vai ser bênção. Mas Deus não tira do ímpio e dá para o justo. É diferente quando Deus tira e quando você tira. Tem muita diferença. De Deus tirar e encaminhar para mim uma coisa, e você trabalhar de uma maneira sei lá qual, para tirar, como eu falei a semana passada, de quem vai lá mover processos e coloca naqueles processos o que quer. O que é verdade é verdade. Se Deus te dirigiu a tomar essa direção, vá. Mas se Deus não dirigiu, também não vá não, porque você pode só ter desgaste. E tudo que você fizer, faça em cima do sim, sim, não, não. Tudo que você fizer, faça em cima da integridade. Tenha atitudes íntegras. Porque aquilo que você acha que você está ganhando, você pode estar trazendo uma maldição que vai te roubar tanto. Vai ser um prejuízo tão grande, que aquilo não serve, aquilo só vai atrair desgraça para você. Só desgraça. Só. Lembre-se que quem é de Deus, a vantagem que você só leva vantagem se Deus estiver naquilo e Ele estiver te promovendo. Porque se você quiser se autopromover de uma maneira ilícita, tentando levar vantagem, isso volta para você. Gente, olha o efeito bumerangue, tudo volta. Tudo nessa vida volta. Tudo. É igual às vezes eu vejo gente, igual eu já tive, pastores que já saíram da igreja e foram lá, envenenaram, derrubaram pessoas. Ok, hoje essas pessoas não estão com eles, estão sei lá onde, muitas perdidas. Eu vou fazer, assim que Deus permitir, um estudo sobre isso, vou lhe mostrar. Aliás, não preciso nem do estudo, basta eu ir aqui para Ezequiel 3. Essas pessoas têm sangue nas mãos. Tem gente, quando você derruba uma pessoa, você passa a ter sangue nas mãos. E se tem um pecado que pode te levar para o inferno, é quando você, sem nenhum temor, envenena a cabeça de alguém, coloca uma pedra de tropeço na vida de alguém, e essa pessoa cai na fé. Porque você falou que você não devia. Tem algumas pessoas, elas até podem pedir perdão, elas têm que pedir, aliás. Senão nunca vão prosperar mesmo. Só que assim mesmo, elas têm sangue nas mãos. Porque elas foram instrumentos do diabo para derrubar pessoas e desviá-las do caminho do Senhor. A Bíblia fala das pessoas que têm sangue nas mãos, que derramou o sangue inocente. E todo mundo acha que derramar o sangue inocente é só ir lá e matar alguém. Não. Quando você envenena alguém, quando você tem uma atitude que contamina o coração de alguém. Não é à toa que a Bíblia fala que os líderes serão cobrados com mais rigor, que nem todos devem querer ser líderes, porque vão ser cobrados com mais rigor. Então tem gente que tem sangue nas mãos. Quando ele deveria ser um exemplo, ele foi um escândalo. Quando ele deveria ser a luz, o sal,
ele derrubou, ele escureceu, ele jogou aquela pessoa mais para as trevas. Por isso que eu falo, eu prego sempre contra fofoca, ladainha, porque às vezes você não pensa e vai lá e lança um veneno numa pessoa, talvez aquela pessoa nunca mais... Eu lido com gente que às vezes você encontra que elas nunca mais conseguiram se levantar. E tudo começou com um veneno que lançaram. Ande em integridade, minha gente. Lealdade nos dias de hoje nem se fala mais. Ninguém é fiel a ninguém, ninguém é leal a ninguém. Integridade zero. Mas o povo de Deus tem que ser íntegro. Essa baboseira toda de religiosidade que muita gente se prende, é uma ladainha religiosa, um converseiro, uma cristianice, uma sofrência emocional. E Deus está falando de integridade, não conversa fiada. Lealdade, fidelidade, integridade. E não um monte de conversas fiadas, que na prática se conversa tanto, se fala tanto, na hora do vamos ver, vamos representar bem a Deus. Cadê a boa representação? O que é ser cristão para algumas pessoas? Até hoje é botar adesivo, sair nas ruas levantando a bandeirinha de Jesus? E no dia a dia, a bandeira da integridade, que eu não preciso dizer, eu tenho Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Vamos gritar que nós somos de Jesus, Jesus, Jesus. Aí levanta pela manhã e já é um instrumento do mal. Vai para o trabalho, é um escândalo. Na família, uma vergonha, como exemplo de fé. Não tem exemplo. Mas, eu quero anunciar aos quatro cantos que eu sou evangélico, ande, e seja íntegro, e todo mundo vai saber. Seja leal, ande em integridade. Não tem um dia por ano para levantar a bandeira da fé. A bandeira da fé eu levanto todo dia com boas obras, é assim que tem que ser. Quem é de Deus faz o que é certo, independente de qualquer coisa. E não está preocupado se um vai gostar ou não vai gostar, se gosta ou não gosta, se aprova ou não aprova. Ele tem com Deus, porque ele não está preso a ladainhas. Ele não está preso a uma amizade, ele não está preso à aprovação do fulano, ele está preso ao que Deus quer dele. É isso que importa. Lá no seu trabalho, você tem que ser um representante de Deus. Você como vai ser um representante de Deus? Se o seu trabalho é atrasado, é uma bagunça, é indisciplinado, a sua vida profissional é bagunçada. Você é uma pessoa que trata mal as pessoas, é grosseiro, ataca com brutalidade. A sua maneira de conduzir as coisas é totalmente contra, está fora da palavra. Deus não tem como promover. Mas Deus está falando, Caim, se bem fizeres, haverá aceitação para você. Deus acabou de falar, ele falou, matou o irmão. É o que muita gente, Deus acaba de falar, amanhã ele vai trabalhar, ele faz a mesma coisa. Ele sai daqui, ele faz a mesma coisa em casa. Ele já sai brigando. Alguém manda uma mensagem para ele, ele já começa a brigar pelo telefone. E Deus está dizendo, ei, para de entregar o seu poder, larga isso para lá. Escuta, gente, tem coisa
Eu tenho falado isso com o meu pessoal continuamente. Tem guerra que eu não tenho que guerrear, eu não vou ficar me prendendo a coisas, entendeu? Isso aqui está me roubando energia, eu corto, acabou, não quero saber. Se uma pessoa ela não quer mudar, ela tem consciência, ela não quer mudar, ela está me roubando energia, ó, você já sabe o seu caminho, agora vai seguir o seu caminho. Alguém está querendo cobrar alguma coisa? Espera aí, se isso aqui não tem, eu julgo que aquilo não vale a pena eu ficar discutindo por isso, tô isso aqui, vai. Deus tem mais para mim. E às vezes eu fico vendo gente que ela foca só numa coisa, quando ela devia estar focada em coisas grandiosas que Deus tem para ela, mas ela está brigando por aquilo, e aquela, e ela insiste naquilo, e ela se indigna, e é um sentimento que ela carrega, e Deus está falando, larga disso, foca em coisa grande. Vai acertar sua vida em vários pontos que precisam ser acertados. Enfim. Se te passou algo, ouça essa palavra novamente, porque Deus quer te promover. Deus quer te promover. Deus quer levantar cada pessoa que está aqui, quer colocar para governar, não só sobre 10 cidades, mas muito mais. Você está no tempo da graça, então se até hoje você foi um fugitivo errante, para onde você foi não deu certo, você pode, muda o que precisa ser mudado, e isso a terra vai te dar retorno, ela vai dar a sua força na sua vida, porque você está na graça. Você não está lá no tempo, você é mais ungido, você não está no tempo do Caim. Mas você pode permanecer nessa situação se você não fizer as mudanças que são necessárias. Deixa Deus agir na sua vida. Paga o preço. Desde o dia que Deus vem falando conosco, obediência radical, resultados radicais. Obediência radical, bênçãos radicais. Seja um obediente radical. E Deus vai te abençoar de forma radical. E eu lhe asseguro isso, porque eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Seja um obediente radical. E Deus vai te abençoar de forma radical. Fecha as entradas para essas raposinhas não passarem mais. Em nome de Jesus. Levante a sua mão aos céus, coloca a tua vida no altar do Senhor. E mostra para Ele tudo que você, Senhor, entrou e eu estou pronto, eu saio daqui com outro espírito, com outra visão. Determinado a me portar de outra maneira, Senhor. Guarda minha mente, me dá mente para entender. Me ajuda, meu Deus, porque eu quero produzir frutos, Senhor. Eu sei que o Senhor tem muito para mim. E se o diabo até hoje estava entrando por essa abertura aqui, ele não vai entrar mais. Se eu estava sendo roubado por esse meio, ele ainda vinha entrando por essa entrada, ele não vai entrar mais. Porque eu quero viver a sua glória, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E eu vou dar condições para o Senhor fazer tudo o que o Senhor quer fazer pela minha vida. Eu vou dar condições. Antes eu achava que isso não era um problema, mas agora eu entendo que é. Eu não via como um problema, mas agora eu estou vendo. E eu me coloco na tua presença, meu Deus, decidido a andar em santidade, em andar em temor, em viver a sua glória, meu Deus, porque eu quero desfrutar do seu poder radicalmente. Vai passando do teu sangue sobre o teu povo, meu Pai. O Senhor quer abençoar cada um de forma radical. Dê mente para cada um entender, dá força, dá visão. Ajuda, meu Deus, a fechar todas as entradas por onde as raposinhas ainda têm conseguido passar. Ajuda, meu Deus, cada um se posicionar como o Senhor espera, a sair da indisciplina, a de uma vida desorganizada, a botar a casa em ordem, meu Pai. Ajuda, Senhor. Meu Deus, eu não sei, talvez ela não tenha força, falta força.
para ela se disciplinar na vida, se disciplinar no trabalho, se disciplinar no escritório, se disciplinar na casa, na família, na vida espiritual. Talvez ela ache que não é capaz, mas o Senhor vem dizendo: você é capaz de superar limites, você é capaz de vencer, você é capaz, você pode ser uma pessoa focada, estável, continuista, perseverante. Eu te dei condições para isso. Você pode ir além, você pode produzir. O Senhor está dizendo isso, Senhor. Às vezes ela está aqui e acha que ela não é capaz de um monte de coisas, e o Senhor está dizendo: sim, eu te capacitei, eu te equipei para isso. Basta você dar o primeiro passo, e o resto eu vou te ajudar. Mas o que acontece, minha gente, é que muitos não têm força nem para dar o primeiro passo, e Deus está dizendo: dá o primeiro passo, e eu vou te ajudar. Senhor, ajuda cada um a dar passos de fé aqui hoje. Ajuda, meu Deus. Eu não sei quais as áreas, as situações, mas eu sei que o Senhor conhece em detalhes, e eu sei que o Senhor está falando, está esclarecendo dentro dela, dá direção, dá espírito, dá, meu Deus, força, dá visão, dá, meu Deus, capacita ela, dá o ânimo, dá o temor, dá, meu Deus, o quebrantamento para que ela se humilhe. Oh, meu Deus, ajuda cada um agora, que ela vença a preguiça, a inércia, a passividade, a indisciplina, esse orgulho, essa arrogância, que não deixa ela se prostrar diante da verdade e vencer. Cobre a cada um com teu sangue, meu Pai. Se tem coisas aí escondidas, por isso ela não prospera, que ela tenha a humildade, a coragem de revelar e se livrar dessa prisão, meu Pai. Eu não sei, Pai, se ela se sente rejeitada, injustiçada, incapaz. Eu repreendo todos esses pensamentos e sentimentos demoníacos que têm derrubado a vida dela e trabalhado para roubar a vida dela. Se ela não consegue ver os erros, se ela não consegue ver, se há uma cegueira, eu repreendo agora em nome de Jesus essa cegueira, que a mente dela seja aberta. Oh, meu Deus, dê a ela mente, visão, espírito, capacidade para entender, força para se posicionar, força, e seja qual for a área que ela atua, que ela decida ser impecável na fé, impecável na vida, impecável, andar em integridade, ter um espírito excelente, um comportamento excelente. Ajuda, meu Deus. Dá ideias novas, uma visão renovada. Meu Deus, eu a encorajo. Encorajamento significa um impulso para frente. Eu a impulsiono a ir, porque o Senhor vai honrá-la e vai abençoá-la. Que o temor faça parte da vida dela. Que ela construa uma vida na rocha, alicerçada na rocha. Que ela produza muitos frutos. Que o Senhor possa confiar coisas grandiosas nas mãos dela. Que a vida dela, a partir de agora, meu Deus, avance de forma assombrosa, pelas escolhas corretas que ela está fazendo nessa reunião. Que ela escolha o certo e permaneça. Que ela se posicione e coloque força para fazer o que é preciso. Eu não sei, meu Pai. Daqui para frente, eu só eu oro, entrego tudo nas tuas mãos, para que o Senhor possa abrir as portas, porque o Senhor está dizendo: eu vou fazer por você, eu vou fazer, eu declaro vitória sobre cada um agora, em nome de Jesus, um novo tempo na sua vida, que você dê condições para que as bênçãos sejam derramadas na sua vida, no nome de Jesus, e que você veja a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Estenda as mãos para a direção onde você precisa de vitória, e declara lá, e se posiciona agora, em nome de Jesus. Você sabe o que Deus espera de você.
Abençoa aquele lugar e diz: Senhor, a partir de agora, o que depender de mim, não só eu serei íntegro, mas aquele lugar será íntegro. Tudo que nós fizermos, tudo que eu fizer naquele lugar vai ser com integridade, com excelência, com temor. E eu me comprometo com o Senhor agora a ter uma vida íntegra, a andar em excelência. Eu terei um comportamento temente na sua casa. Tudo que eu for fazer para a sua casa, com a minha família, no meu trabalho, tudo que eu fizer será com temor, integridade, excelência. Em nome de Jesus, eu abençoo e tomo posse agora do melhor na minha vida. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, meu Pai, eu oro, Senhor, junto com o teu povo, todos no mesmo espírito, de mãos dadas. Nós oramos, meu Pai, por mudanças. E onde houver um espírito maligno que tenha assombrado essas vidas, que saiam agora em nome de Jesus, roubado a mente, o espírito, a visão, o entendimento, a força, saiam em nome de Jesus. Esse espírito da preguiça, do desânimo, dos sentimentos miseráveis, saiam em nome de Jesus. Tudo que vem roubando a mente, a vida dessa pessoa, sai da vida dela em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre todos, encha de força, de poder, de visão, inteligência, sabedoria, criatividade, temor, autoridade, poder. Eu concordo com todas as orações que foram feitas, todas as mudanças. Eu concordo, meu Deus, com as portas abertas, socorro, milagres sendo materializados. Eu concordo com o livramento da vida dessa pessoa e com a bênção que ela veio buscar. Ela precisa de socorro. Eu declaro na vida dela uma vida transformada e mudada. Eu ligo aqui na terra todos esses milagres e vitórias para que sejam ligados no céu. E eu desligo aqui na terra tudo que vinha roubando a vida dela, cegando o entendimento dela, bloqueando as vitórias dela, para que sejam desligados do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.